Vamos voltar a falar sobre a pesquisa Atlas. Disputa presidencial. O presidente Lula aparece na liderança em todos os cenários de primeiro turno testados. No cenário mais amplo, Lula aparece com 47% das intenções de voto, à frente de Flávio Bolsonaro, com 34,3%. Na sequência, aparece Renan Santos, com 6,9%. Renan Santos, do Missão, que foi entrevistado ontem aqui no TMC 360. Quem quiser assistir a essa entrevista na íntegra, são cerca de 30 minutos de entrevista. Tá lá no nosso canal do YouTube, TMC News BR. Então, na sequência, Renan Santos com 6,9%, Romeu Zema com 5,2%. Uma repetição do cenário 2022, com Lula e Jair Bolsonaro. Tá aqui na pesquisa. Lula teria 44,3% contra 41,3%. Nós lembramos que isso não é possível, já que Jair Bolsonaro está inelegível e preso. Bom, nos cenários de segundo turno agora, vamos lá. Lula também apresenta vantagem e venceria todos os adversários testados. Contra Flávio Bolsonaro, 48,9% a 41,8%. Jair Bolsonaro, que é uma suposição, porque essa realidade não existe, né? 48,5% a 43,4%. E aí, Romeu Zema, uma outra possibilidade colocada nessa pesquisa. Lula, 47,8%. Zema, 37,6%. E a situação Ronaldo Caiado. Lula, 47,5%. Ronaldo Caiado, 38,5%. Pesquisa também aponta que a aprovação pessoal de Lula é de 47,4%, 51,3% desaprovam seu desempenho. Em relação à aprovação do governo, 48% classificam a gestão como ruim ou péssima, 43% como ótima ou boa e 8% como regular. A pesquisa também trouxe um outro cenário, sem Lula e com Fernando Haddad como candidato do PT. O ex-ministro da Fazenda lidera numericamente a disputa com 38,2% das intenções de voto contra 34,5% de Flávio Bolsonaro. Para você ter uma ideia do tamanho do estrago que esse episódio Flávio's Day da quarta-feira, né, causou na campanha de Flávio Bolsonaro. Nessa situação aqui, Renan Santos aparece com 4,7%, Romeu Zema 5,8% e um possível segundo turno, Haddad também venceria Flávio Bolsonaro. E aí, mais apertado, 46,7% a 43%. Agora são 8h09. Vamos chamar o nosso colunista e analista de política, Bruno Rizzi, está aqui ao vivo com a gente para nos ajudar a entender esse derretimento de Flávio Bolsonaro, que vinha numa ascendente nas pesquisas. Temos a primeira pesquisa que consegue medir, então, o impacto dos áudios entre o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Worcaro. Bruno Rizzi, bom dia. Bom dia, Joana Treptow, Felipe Bueno, bom dia aos ouvintes do TMC 360, acostumado com o Start, né? Bom dia a vocês, obrigado aí pelo convite. Vamos comentar um pouco sobre como veio esse resultado aí tão expressiva, essa diferença, né? Bruno, na semana passada a gente falava, e a gente até comentou isso aqui na redação, numa semana Lula tem 2 derrotas no Congresso e o governo Lula acabou. Na outra semana aparece o escândalo Flávio Bolsonaro, Daniel Worcaro, a candidatura de Flávio acabou. Onde é que está a verdade nessa história? Bom, pelo menos no caso do Banco Master, né, do filme, do financiamento, essa pesquisa mostra um retrato bem intenso dessa realidade dos últimos dias, né? Perfeito, Felipe. Eu acho que aqui a gente tem que separar, antes de mais nada, o que é política e o que é eleições, né? Beleza. Eu acho que no pilar da política e no pilar eleitoral, a gente tem 2 diferenças relevantes aí para olhar. A primeira delas é que, na questão política, a fragilidade e o enfraquecimento de Lula, na verdade, jogou a favor dele na questão eleitoral. Justamente porque ele foi visto ali numa briga de Davi contra Golias. É aquela história, eu sempre brinco, é igual você ligar a TV e tá passando lá Flamengo e 15 de Piracicaba, com todo respeito ao 15 de Piracicaba, mas um time muito mais fraco, você acaba torcendo e se identificando com aquele mais fraco. E isso foi um efeito eleitoral que a gente já vinha comentando até nas participações ali no site do site TMC, que
a situação de Lula no âmbito eleitoral era muito diferente da do âmbito político, enquanto muitos estavam misturando as duas coisas. E agora a gente vê que realmente o senador do Banco Master entrou somando a essas questões. Então, no final das contas, aquela semana de derrotas políticas veio somada a boas notícias. Que a Bruno, eu posso te pedir só para você tentar falar um pouquinho mais perto do microfone no seu celular? Porque Opa, claro. A gente tá ouvindo bastante aqui o barulho ambiente, que se confunde um pouquinho com a sua voz. Vamos contextualizar. O Bruno Rizzi, ele está num trem de alta velocidade circulando pela Europa, né? É para poucos, né? Mas enfim, né? Então, acho que agora melhorou, Bruno. Passou de 300, melhora, vamos lá. Tem algo que eu queria também trazer aqui. Mais do que especial. Super especial. Que eu queria trazer, que é o seguinte, uma pesquisa ontem sobre isso que o Felipe falou, mostra que em cada 10 brasileiros, 6 não souberam que, por exemplo, que o indicado de Lula ao STF foi rejeitado pelo Senado. Então, é uma derrota para o presidente, é uma derrota para o governo, mas é uma derrota que pode não chegar tanto à população como chegou a informação dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, porque enquanto 60% das pessoas não souberam que Lula teve essa derrota, 95, se eu não me engano, 96, a gente trouxe esse dado aqui há meia hora, 96% dos entrevistados da pesquisa Atlas, Bruno, sabiam dos áudios, ou seja, estão tomando decisão levando em consideração a questão dos áudios, mas talvez não essa derrota, esse enfraquecimento de Lula no Congresso. Eu concordo com o teu ponto, eu vou até mais além, Joana, porque quando a gente olha outros fenômenos, como os programas recentes do governo, Desenrola 2.0 e todas as questões mais recentes aí de programas foram muito mais circulados ali para o público em geral, né, nas conversas, nas rodas de bares, do que efetivamente a rejeição de Jorge Messias, né? Acho que acaba sendo algo mais distante, por mais que a questão STF tenha se tornado mais próxima recentemente, a gente vê uma informação ainda muito distante da realidade, né, das pessoas. E isso é um fator que nos traz outra visão interessante, porque, por um lado, na visão política, caso Lula realmente insista em fazer a reindicação de Jorge Messias para a cadeira vaga no STF, isso vai representar um peso político para o Senado, que já não pode jogar com aquela coisa de Lula tem grandes chances de ficar de fora, Flávio tem crescido, e esse é o cenário futuro, e vamos atacar Lula mesmo. A situação política fica mais delicada, mas também a situação eleitoral surge como algo positivo para Lula, porque muitos parlamentares não vão querer jogar contra e votar contra efetivamente. Então a gente tem Lula se favorecendo novamente com essas duas visões, política e eleitoral. Agora, se me permitem fazer um breve comentário aqui de um dado que eu também acho que eu quero somar e é o que vocês trouxeram, acho que o dado que mais me chamou a atenção é a pergunta dessa pesquisa Atlas Intel, em que há uma mudança de patamar, uma mudança de trajetória da curva, do gráfico, que fala de percepção sobre os escândalos do Banco Master. Acho que esse é o grande ponto para a gente analisar e trazer um pouco desses dois pilares, político e eleitoral. Porque quando a gente olha ali, a pergunta que fala, na sua percepção, qual grupo político está mais envolvida nos esquemas de fraudes financeiras do Banco Master? Esse dado, em março desse ano, falava de 39,5% para Lula e seu grupo e 28% para Flávio e seu grupo. Isso mudou para 43% de Bolsonaro e seu grupo e 32% de Lula e seu grupo. Ou seja, se tem uma inversão ali, Bolsonaro, Flávio no caso, ganha ali quase 20 pontos, 15 pontos de diferença, que ele cresce nessa percepção, enquanto Lula cai 7 pontos. E aqui está o grande ponto dessas trajetórias de curvas, mais do que a efetiva intenção de voto. Porque a intenção de voto ela pode ter um pouco do voto raivoso ainda. Mas aqui não, a percepção sobre algo que caía no colo do governo como sistema, claramente inverteu. E esse é o grande desafio daqui para frente de Flávio Bolsonaro. Excelente, Bruno. E aí a gente tem uma chave para analisar daqui para frente, porque no Brasil existe um verbo que é muito tradicional da política, da economia, da legislação, que é pegou.
E o caso Banco Master pegou, né? O episódio Jorge Messias não pegou, o caso Banco Master pegou. Então, quando pega tudo que acontece e cola em algum lado da disputa eleitoral, esse lado afunda automaticamente. Foi o que aconteceu, né, Bruno? Perfeito. Pegou, virou a conversa de bar, ao contrário do que foi Jorge Messias. A questão do Banco Master é a que todo mundo fala. E algo que até escrevi na minha coluna ontem da TMC, que eu falei que Flávio Bolsonaro e todo o clã bolsonarista, até do Centrão, vieram batendo muito na questão do Master até então. E isso realmente estava funcionando e estava caindo no colo do governo como corrupção sistêmica. Sistema, presidente atual, Lula, rejeição baixa, rejeição alta, aprovação baixa, situação complicada. O cenário inverteu completamente. Agora, a questão é conseguir recuperar essa credibilidade. Votos é uma coisa. Isso pode ser até o voto anti-Lula, acaba se sobressaindo ao voto da desconfiança, que pode ser corrupção e etc. Mas voto anti-Lula ou anti-Bolsonaro é muito forte ainda. Eu chamo isso de polarização afetiva. É quando tudo se sobressai ao adversário, né? Então, assim, não importa o que aconteça, desde que não seja o meu adversário, está tudo ok. E é essa a percepção que a gente tem da população brasileira hoje. Então, eu acho que a intenção de voto não traz uma realidade tão clara, muito do voto raivoso de um momento, mas sim nos traz essa percepção sobre a desconfiança em cima de Flávio Bolsonaro. E mais, Datafolha soltou no sábado pesquisa pegando ali o limiar entre áudio e não áudio, né, um momento sem áudio, e agora essa semana, se eu não me engano até amanhã, ela solta uma nova pesquisa e assim vai ter um dado muito claro e cristalino, que a gente vai pegar o antes do áudio e o logo após o áudio, então vai ser muito interessante da gente analisar e discutir também. Tá certo, então, contamos com você. Bruno, uma boa viagem aí. Traga lembranças para os pobres aqui do estúdio, tá? Um abração para você, tudo de bom. Já estão na mala, lembrei de vocês. Um abraço, Joana, um abraço, Felipão, obrigado. Grande abraço, 8h19. Só queria trazer aqui uma informação que é importante sobre essa pesquisa Atlas Intel, para a gente sempre trazer ponto e contraponto, que é o seguinte: eu estava aqui vendo a metodologia da pesquisa e o áudio do senador Flávio Bolsonaro, o áudio enviado a Daniel Vorcaro, ele foi apresentado aos entrevistados na pesquisa, mas na etapa final da pesquisa, depois da conclusão do questionário. Então, esse áudio ele foi apresentado na pesquisa, mas depois de fazer as principais perguntas, e servia para quê? Para os participantes avaliarem o áudio enquanto ouviam a gravação, arrastando o botão para um lado em caso de percepção positiva, para o outro em caso de percepção negativa. Veja só, para o lado direito em caso de percepção positiva e esquerda em caso de percepção negativa. E essa avaliação previa classificação de terrível, neutro e excelente. Mas a submissão da resposta ela acontecia depois da conclusão da reprodução. E o CEO da Atlas disse que esse material incluído na pesquisa ele não interfere nos cenários eleitorais medidos pela pesquisa, porque, de acordo com Andrei Roman, o áudio foi reproduzido depois do encerramento do questionário principal. Acho que é uma informação importante para a gente ter em consideração como é que isso está sendo medido e apresentado durante a pesquisa. Muito bom, para fazer projeções futuras também.